Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do político Eduardo Campos no plano espiritual. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. É com profundo pesar e preocupação, embora a esperança que ainda acalenta-me, de certa forma, pela nova visão que adquiri neste plano de vida, que venho, hoje, expressar a indignação que abate a nós todos que passamos pela experiência de humanidade na área política da nação brasileira. Não quero deixar para o final desta mensagem enviar o meu coração inteiro de amor e saudade à minha digna família, tão valorosa e nobre, que eu mesmo me comovi diante de suas provas de fortaleza espiritual, desde os primeiros momentos da minha passagem, após o choque havido pelo que lhes era inesperado e, sem dúvida, terrível, para tão responsável companheira e dedicada mãe e esposa, e tão sensíveis e puros filhos, que tive a honra de conceber como pai. A esses mais caros seres que tive no planeta, e que podem chegar a ler esta mensagem, deixo meu preito de gratidão por toda a felicidade que, afortunadamente, tive na convivência com vocês, como prêmio, sem merecer, talvez, de Deus este ser incógnito de quem cada vez mais me aproximo, diante de tudo que venho sabendo aqui, nessa outra vida, da qual eu não tinha certeza de que existia e dela ainda viesse a falar com meus conterrâneos de pátria, nessa minha mais recente encarnação. Pelo oportuno alvitre de estar aqui, enfim, comunicando-me através da mensageira que, antes mesmo que houvesse se concretizado meu assassinato, já me ouvia em entrevista na mídia, na noite anterior, e que, perplexa, soube pelos seus instrutores que este que todos conhecem por Eduardo Campos viria a desencarnar. Agradeço, emocionado, a sua disponibilidade solidária de hoje. Não sabia ela, porém, que tal desenlace, de meu espírito do corpo, daria-se na manhã seguinte, sendo que, pela imediata sintonia com meu espírito, dada a surpresa de ver acontecer o que soube na noite anterior, logo ao verificar noticiário, estabeleceu-se um elo de participação espiritual decisiva com o que somente hoje, após tantas vezes que lhe havia pedido para que redigisse minha voz lhe falando, concretiza-se. Soube tudo quanto ocorreu nos bastidores de minha morte urdida, fato que não poderei detalhar nesta mensagem, a pedido dos espíritos que aqui me trouxeram, por várias vezes, e da própria médium, que não deseja estar envolvida com denúncia espiritual. Passei largo tempo me corroendo de inconformação, de contrariedade mórbida, de uma raiva atroz, pois que não compreendia o porquê de tal inescrupulosa indigência moral do falso amigo de papos abertos, de nossa área de trabalho em comum, no cenário da política brasileira. Após o impacto inicial, após ter sido rapidamente socorrido por membros de minha família portuguesa antiga, e também por Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e outros estuantes nomes de personalidades de escola, além de médicos espirituais. Ainda na época das eleições pude visitar esta médium e relatar aos seus ouvidos uma saga antiga que os orientadores espirituais haviam me esclarecido, sobre o porquê da trágica conspiração para que fosse ceifada a minha possível eleição. Contei-lhe sobre a inveja que era marca daquele que me tiraria a vida, ainda nesse novo tempo em que nos fora permitida a reconciliação. Estupefata, não quis até hoje cogitar de comentar com ninguém o que ela tentou retirar de sua mente, mas que ainda hoje a faz ter repugnância de quem se faz de bom homem no palco do teatral convívio parlamentar, nos antros escuros e fétidos do Congresso Nacional. Não tem provas e nada pode fazer. Ninguém creria nela. Esquece-se do que viu e ouviu de mim, mas eu não do que passei e senti. Contudo, não é sobre isso o motivo de estar aqui, fazendo colidir uma montanha de indignação, que ainda tenho, com a placidez e suavidade dessa alma forte e aguerrida que usa sua mão para grafar o que lhe inspiro. Após ter passado alguns períodos em sessões terapêuticas pós-traumáticas, não do corpo astral que recuperou-se logo, dada a minha condição evolutiva,
Segundo me informaram espíritos de alto escalão aqui na metrópole do Grande Coração, onde fico maior parte do tempo, quando psicólogos de grande sabedoria mostravam-me os meandros e causas anteriores das situações de vida das criaturas humanas, para estarem nessa ou naquela condição de vida, evidenciaram que foi de grande valia para futuros dirigentes da nação brasileira a minha trágica passagem. Foi isso que me fez ir recobrando, paulatinamente, a paz interior que dantes nutria, nos meios terrenos, pela honestidade de minhas ações em tudo que me fora dado como competências a serem administradas. Como foi importante saber que existe um labirinto de experiências no mundo carnal, onde as portas só aparecem abertas quando e como convém aos sábios planejamentos divinos, apesar de todos os disparates que fazem parte dessa engendragem evolutiva, que permite que se aproveitem as capacidades de maldade dos homens para fazer reciclar-se o que é mais incipiente e mais produtivo, para o êxito de ajustes que devem ser feitos em cada alma humana, rumo a uma dita ascensão espiritual de uma coletividade social. Aparentemente contraditório pode parecer o fato de eu ter compreendido, até um determinado ponto, ainda insatisfatório, os porquês de fatos humanos inconcebíveis com a maneira como comecei eu esta missiva, dizendo que vinha com pesar e preocupação dirigir-me aos que se dispuserem crer no que aqui está a acontecer, sobre o abatimento que nos causou, políticos brasileiros e internacionais desencarnados, juntos aqui no Parlamento Espiritual Planetário, em cidade acima do Planalto Central do Brasil. Primeiramente, abatimento por termos constatado a pobritude de espírito, se é que existe esse termo, ou então o crio agora, pois é mais do que pobreza de algozes de um país destinado a florescer em todos os seus rincões e em todos os seus mais subjetivos aspectos. O labirinto divino existe sim, como aprendi, e aqui afirmei que me foi ensinado, mas o livre-arbítrio humano e suas más inclinações fazem-no ser ainda mais complexo e prejudicial à evolução de todos os envolvidos nesse drama nacional. A arbitrariedade de se mancomunar, com sordidez, em derredores interpretativos traiçoeiros de leis ainda imperfeitas de constituições de nações, especialmente a do Brasil, cheia de embaraços teóricos e medidas que dão livre espaço de tempo para ações retardatárias, obstrutivas de justiça plena e depois, portanto, ineficazes faz-nos, aqui das cadeiras legislativas da novas disposições espirituais que regerão a sociedade brasileira, no terceiro milênio, ainda na nossa pequenez de sentimentos e emoções, que não é mesmo comparável às luzes dos nobres seres que aqui se aglutinam, quase desejar chutar o pau da barraca e voltar, de novo, em corpo humano, ao cenário político, para ajudarmos a esquartejar, de vez, os inimigos da nação brasileira. Ruminavam seus planos, os quase já obituários, dentre vários que estão ou estavam na mira de gladiadores do passado, travestidos de líderes de movimentos sociais, os pérfidos traidores da pátria na vossa contemporaneidade. O cheiro do maquiavélico produto de mentes irresponsáveis e comprometidas diante da lei divina, agora, é como de um mar podre, onde morrem os peixes pela inconsequência de seus poluidores voluntários, carrascos que se perpetuam nos poderes para dizimarem populações. A ausência de princípios consistentes que fossem marcas de homens grandiosos, que se unissem em prol do soerguimento de uma tão promissora nação, de proporções continentais, pujante e magnânima, na sua fecunda condição de nutrir a prole nacional e até mesmo de povos refugiados, faz cair por terra, se não for Deus a tudo inspirar consertar em tempo, os sonhos dos que amam o Brasil, aí entre vossos pares. E aqui, dentre os nossos novos amigos verdadeiros, em lares hospitaleiros de espíritos que continuam se consagrando ao serviço social pelo planeta e pelos seus povos. Regurgitaram de suas entranhas, de susto e de desgosto, os cidadãos brasileiros. Sim, pois pior que isso, haviam vomitado por sobre um povo esperançoso o veneno dos bandidos, com suas mentes inconsequentes,
que não cogitam sobre o desencadeamento de suas manobras em futuras repercussões ao seu próprio processo evolutivo. Sim, agora falo como quem contemplou o que vem depois da morte. Vivo o além-vida. E estou aqui, crendo ou não crendo os que, como eu, nada sabiam sobre a vida que continua e, portanto, que engulam o que tenho a dizer. Os milhares que se indignaram com a inspirada lembrança de Deus, daquela irmã cheia de luz, ainda verão a sua justiça. Tentam vender a imagem da integridade os que, em verdade, são cúmplices de legiões de inimigos da terra da Vera Cruz. Mas ela se esfacelará, logo mais, num profundo abismo que haverão de conhecer os que são vândalos anônimos de baderna maior que a das ruas, pois que na surdina atearam fogo nos corações dos cidadãos brasileiros, quebrando as vidraças da transparência de seus mais acalentados desejos em prol do Brasil e de sua gente. Da honradez que não existiu, morrerão os que já são mortos em si mesmos, e encontrarão, além do mármore gelado do fatídico destino dos homens, o frialdade maior em suas consciências despidas de honestidade. Falo não somente aos que têm conivência com acontecimentos recentes, mas a todos os que são réus diante de suas próprias almas e de diante da justiça de Deus. Não passarão nos tribunais da eternidade, os que são tribunos da falácia de boca cheia de vermes perniciosos que habitam seu interior e que contaminam a alma quase ingênua do povo brasileiro. Ingênua, porque, a despeito do que pensam conceber sobre os antros da política, nada sabem, ante a lente que hoje tenho ao meu dispor para conhecer o tamanho da inescrupulosidade de meus antigos parceiros de embates políticos. Nada se esconde do Altíssimo e a falta de fé ou a falsa fé essa que demonstram ao entrar em igrejas para serem vistos como sérios combatentes em nome do povo, haverá de o surpreender, caros e não caros verborrágicos senhores, muitos verdadeiros exemplos de probidade e retidão convivendo com víboras, nos corredores pútridos de espaços que deveriam ser labirintos de justiça, complexos como afirmei ao iniciar esta mensagem, mas de portas morais abertas, por onde a verdade e a sociedade faminta de progresso, de ordem e de paz, se proclamasse. No anseio de que tenha conseguido expressar tudo o que me ia na garganta, desde que desengatei-me do meu querido corpo, por meio do qual podia abraçar os amores de minha vida, lanço um olhar de piedade aos meus falsos amigos, traidores que foram a mim e ao seu próprio futuro. Que de mim possam se lembrar nos umbrais da terra, pois ajudarei a resgatá-los da tenebrosa esfera de dor que os aguarda. Não guardo ódio, assim, ainda, revolta, pois, sobre o que se afirma ser karma nos meios espíritas, a mim foi dito que nem sempre. O livre-arbítrio para matar faz parte da lei divina. Muitas vezes podem ser evitados ou permitidos, pois encontram-se os crimes como peças de um mosaico de sábias disposições divinas, como ainda estou tentando compreender, como lhes disse antes, participando, ainda, de sessões, não mais terapêuticas, mas de conhecimentos espirituais e universais. Após certo padrão de consciência mais equilibrada, voltando ao enfoque de minha vida além túmulo, fui convidado a ocupar uma cadeira do Parlamento Espiritual Planetário, onde escrevo sobre projeto para coligações e convênios para a educação de jovens do Brasil, o que já aspirava e fazia, aí, em outros moldes. O que pretendemos aqui é uma revolução na educação, que saberão com o tempo, pelas iniciativas de novos ministros de governo, seja do atual ou de outros, que possam assimilar nossos ensinos durante as madrugadas, juntos em espírito, aqui onde atuamos, em favor dos estudantes da nossa grande e abençoada terra do Cruzeiro. Aqui se trabalha, mas de verdade com fins e metas muito bem estudados e perseguidos. Aí muitos trabalham para outros enriquecerem, e na área parlamentar, muitos enriquecem suas vidas de acertos ou de erros, sendo que caberá a cada um acertar suas contas no placar aqui de cima. Tentei atenuar meu discurso através dessas últimas linhas, em respeito ao coração da valente irmã, que se agitou ao sentir a minha ainda remanescente revolta com a podridão dos comparsas,
que atualmente estão em efêmeras cadeiras de glórias fictícias. O que se leva da terra é só o que se é e o que se constrói, de fato. Ninguém chegará num espaço ou forma de vida espiritual digna, de forma fácil como é a dos que promovem a corrupção, essa senda cruel onde se atiraram os que achincalharam a pátria dos novos mandamentos do Cristo, e ainda zombam de todos os que estão se remoendo de desesperança, sem rumo e sem fé. A esses, puros de coração, que têm suas formas distintas de ser, que têm fé em suas distintas formas de falarem com Deus, aos que são ateus, mas justos, honestos e perseverantes na honestidade, e aos que não falam a linguagem religiosa, mas são luminares pilastras do país, nos seus múltiplos âmbitos, pessoas cuja ética admirável e responsável e exemplar condução de vida própria, como agentes de transformações sociopolíticas no país, lutam pelo Brasil, devo tentar acender, em seu interior, a chama da esperança naqueles que também trabalham aqui, numa outra dimensão de vida, em nome da justiça e dos planos divinos para a terra e, em especial, para nós e vós, no Brasil. Estamos juntos. Tudo terá jeito, pois há estratégias traçadas por aqui, o plano espiritual. Fez parte da história a malandragem do livre-arbítrio constatada, mas, dentro de um painel de expectativas divinas quanto ao que é disposto ao ser humano, levará uma nova consciência, pelo aprendizado que traz em seu bojo a toda a população e representantes do país. Fiquei feliz por poder deixar ao Brasil as minhas impressões sobre o passageiro caos atual e sobre o que vivo e faço aqui onde estou. Lindo espaço de moradia com excelsos ex-dirigentes da nação, na própria cidade astral onde se reúnem, em imenso salão parlamentar, os verdadeiros guardiães desta exuberante nação, políticos comprometidos com o bem-estar, a ordem e o progresso da pátria do Cruzeiro. Estando nós aqui, de onde projetamos nossas ideias a médium, sendo orientados por Anjo Ismael, tutor espiritual do Brasil, concluímos dizendo que todos os brasileiros passam por uma encruzilhada dentro do labirinto de permissões divinas, mas que a maioria optará pela luta sincera em favor do bem geral, de uma forma ou de outra. Mesmo que não totalmente satisfeitos com medidas provisórias, coerentes, de certa forma, com o que é possível, no momento, que lembrem-se de que poderão ser fecundas. Sejam legítimos os passos do atual presidente da terra de Santa Cruz. Isso esperamos. Que toda a trilha a ser palmilhada pelo novo governante do país, seja esse ou aquele que ainda surja no panteão de possibilidades, que se desdobram em novas decisões, a cada dia, seja palmilhada com retidão e de forma visionária, honesta e frutuosa. Que sejam os brasileiros envolvidos em clima de certeza de que não estão sozinhos e que os mais violentos poderão ser contidos pelos trabalhadores da área de policiamento espiritual, mas que algo de mais preocupante pode lhes advir se não forem cautelosos. Também, quanto aos que incitam pessoas radicais a se imporem ante o restante da população. Abraço, afetuosamente, a irmã que me acolheu e dedico-lhe flores róseas daqui dos jardins de onde as pude colher. Aos amados familiares, parentes, amigos de jornadas nas leiras políticas, e aos meus queridos servidores de tantas instâncias por onde pude transitar e agir, lealmente, conforme ditava minha consciência, manifesto a minha gratidão por ter estado com todos vocês, mesmo que por tão pouco tempo. Mas o perfume das almas sinceras, que, graças a Deus, vem de maioria de todos que conheci nos grandes e sérios momentos de minha vida, ainda sinto e dele me nutro espiritualmente, assim como ao ouvir suas preces e deferências em datas especiais. Muito obrigado por isso. Brasil, te quero bem. Conte comigo. Com cordiais saudações a todos que me leram. Eduardo Campos. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo,
comentar e compartilhar para os seus amigos.